Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, é um imenso prazer estar aqui com você para compartilhar uma mensagem muito edificante, uma mensagem muito, mas muito especial mesmo. O título da nossa mensagem de hoje é este: Como eu não teria coragem de amar alguém que me ama tanto? Exatamente, esse é o nosso tema de hoje. Como eu teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Nesse momento, desejo que Deus abençoe grandemente você. Deus conceda muitas bênçãos no teu casamento, para teus filhos e toda a tua família, para tua esposa, teu esposo e toda a tua família, é meu sincero desejo. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo para a nossa mensagem de hoje. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje falando para vocês que uma vez um menino, ele perguntou para seu pai: Pai, por que eu devo amar a Jesus? Naquele momento o pai do menino, ele tentando achar uma resposta que satisfazesse a curiosidade do garoto, seu pai olhou bem nos olhos do menino e perguntou: Você gosta do papai? Claro que sim, respondeu aquele menino. Mas você já pensou por que é que você gosta do papai? Os olhos do menino, eles se movimentaram de um lado para o outro e com uma rapidez extraordinária e com um sorriso iluminando-lhe o rosto, o menino disse: Eu gosto do Senhor porque você gosta de mim. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? O amor, ele tem o estranho poder de cativar. O amor, ele gera amor. Ninguém resiste ao magnetismo do amor. E uma das grandes verdades, meus amigos, bíblicas, é que Cristo nos amou de tal modo que o mínimo que podemos fazer é amá-lo também. Mas por que é que o ser humano não consegue amar a Deus? Sabe o que acontece? Às vezes, meus amigos, é porque não entendemos o que Deus fez por nós. Falamos constantemente que Ele morreu na cruz para nos salvar, mas não entendemos plenamente o que isso significa. Temos ouvido tantas vezes essa frase desde quando éramos crianças, que é possível que tenhamos nos familiarizado com ela, ao ponto de perdermos o seu verdadeiro significado. Então, meus amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma linda história de amor que aconteceu certa vez num colégio. No colégio, um pastor conta que ele foi testemunha desta linda história de amor. Um dos rapazes mais feios do seminário, ele casou-se com uma das moças mais lindas. Ele era, ela era uma das moças que chegaram aquele ano ali naquele colégio. Os rapazes mais charmosos, mais bonitos, espertos e comunicativos, eles foram desfilando um a um, tentando conquistar a moça. Mas eles não tiveram sucesso. Mas um dia, um belo dia, um colega do pastor, justamente aquele rapaz mais feio do colégio, ele procurou o pastor e disse: Eu estou com problemas. O que foi? Perguntou ali o pastor. O rapaz respondeu: Acontece que eu estou amando. Meus parabéns, isso é fabuloso, não é um problema. Respondeu ali o pastor. Mas aquele rapaz, meus amigos, ele disse: Espere um minuto, você não está entendendo. Eu estou falando daquela garota linda. Meus amigos, naquele momento, o pastor parou de sorrir e disse para aquele rapaz: Bom, aí sim, realmente você tem um problema. O pastor disse para aquele rapaz: Você sabe que os rapazes mais charmosos e bonitos do colégio,
já se aproximaram desta moça. Eles não conseguiram nada, não conseguiram conquistar ela. E você acha que ela vai olhar para você? Aquele rapaz, ele ficou triste, mas ele disse para o pastor: eu sei de tudo isso, mas o que posso fazer? Eu amo muito ela. Os meses foram passando e o amor foi crescendo, meus amigos, em silêncio, no coração daquele rapaz. Na metade do ano, de repente, correu o boato ali naquele colégio de que aquela moça teria que abandonar o colégio, porque ela não conseguia pagar as suas mensalidades escolares. Mas aconteceu, meus amigos, que aquele rapaz ficou sabendo disso. Ele se apresentou ao diretor do colégio e ele disse para o diretor do colégio que ele ia pagar as contas da moça com o dinheiro que ele tinha ganho vendendo livros. Naturalmente, isso significava para aquele rapaz que ele ia perder um ano de estudos. Naquele momento, o diretor, ele tentou tirar aquela ideia da cabeça do rapaz, mas não adiantou de nada. O diretor não conseguiu. O rapaz disse para o diretor do colégio: o dinheiro é meu e eu quero pagar as contas dela. E por favor, senhor diretor, eu não gostaria que ela ficasse sabendo que foi eu quem pagou as mensalidades dela. Assim, meus amigos, aquele rapaz, ele abandonou o colégio aquele ano para vender mais livros e continuar estudando no ano seguinte. Tudo isso ele fez por amor àquela moça e para pagar as mensalidades escolares dela, sem que ela soubesse. Mas aconteceu que, alguns meses depois, aquele jovem escreveu uma carta comovente para o pastor. E na carta ele disse: pastor, você diz que não vale a pena o sacrifício que eu estou fazendo. Você diz que ela nunca vai olhar para mim, mas o que você não sabe é que eu amo muito ela e não posso permitir que ela perca um ano de estudos. Eu a amo e não importa se ela nunca olhará para mim. Eu sou feliz fazendo isto por ela. Meus amigos, aconteceu que no ano seguinte, aquele rapaz ele retornou para o colégio. O seu amor estava mais maduro. Ele tinha certeza do que ele sentia por ela. E um belo dia, esse rapaz criou coragem e foi até onde ela estava. E ele falou com ela. E ele se aproximou, meus amigos, dela e abriu o coração. E ele declarou todos os seus sentimentos por ela. Meus amigos, infelizmente, foi um momento muito triste. Ela deu um fora nele. Ela não só recusou a proposta dele, como também ela tratou ele muito mal. Mas a história, meus amigos, não termina aí. Alguém procurou aquela moça e depois disse assim para ela: olha, você tem o direito de dizer não, mas podia ter sido mais delicada com ele. Não precisava magoá-lo. É verdade que ele é um garoto simples, quase insignificante, sem qualquer atributo físico, inexpressivo, mas ele ama você de tal modo que o ano passado ele perdeu o ano de estudo para você não abandonar o colégio. E tudo isso sem querer que você soubesse, sem esperar nada, apenas porque ele te ama. Meus amigos, naquele momento, a moça ficou chocada. Ela chorou e depois ela foi e perguntou para o diretor se era verdade. E o diretor confirmou tudo. Aquela moça se sentiu ferida e humilhada,
Mas aconteceu que, alguns meses depois, aquele rapaz ali no colégio, ele falou que estava namorando aquela moça linda. Todo mundo ali no colégio, meus amigos, começou a pensar, ela está namorando com certeza com ele, é porque ela está com pena dele, é por compaixão. Mas aconteceu que um belo dia, esta moça, ela falou em voz alta para todos ali naquele colégio. Ela disse uma coisa muito bonita. Ela disse assim: quando eu descobri o que ele tinha feito por mim, eu me senti magoada, chateada, ofendida. Mas à medida que o tempo passou, comecei a pensar com mais calma e perguntei a mim mesma: será que neste mundo eu poderei achar um rapaz que me ame tanto a ponto de sacrificar em silêncio um ano de seus estudos, sem esperar nada, mesmo sem querer que eu soubesse do sacrifício que ele estava fazendo? Aí eu cheguei a uma conclusão: como eu teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Essa frase, meus amigos, ela merece ser emoldurada em ouro. Como eu teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Meu querido amigo e minha querida amiga, que história emocionante, não é verdade? Mas eu gostaria de repetir a frase que esta moça falou. Como eu não teria coragem de amar alguém que me ama tanto? Então, meu querido amigo e minha querida amiga, no dia que você e eu compreendermos o que realmente aconteceu naquela tarde na cruz do Calvário, sem dúvida também faremos a mesma pergunta: como eu teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Mas o que foi realmente que aconteceu naquela tarde na cruz do Calvário? Voltemos agora os nossos olhos ao jardim do Éden. Ao criar Deus o homem, o ser humano, deu-lhe uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nesta ordem de Deus estava envolvido, meus amigos, o princípio de retribuição. Noutras palavras, a obediência merece vida e a desobediência merece morte. O homem pecou, todos nós pecamos, e em consequência, a nossa recompensa devia ser a morte. Tínhamos que morrer. O salário do pecado é a morte. Mas acontece que o ser humano não quer morrer. Ele pede perdão: Pai, perdoa-me. Ele clama. Você sabe o que ele está querendo dizer. Ele diz: Pai, eu pequei, eu mereço morrer, mas por favor, não quero morrer. Esta súplica do homem cria um conflito para Deus, porque Ele é Deus e sua palavra não muda. Se o homem pecou, tem que morrer, mas Deus ama o ser humano, meus amigos, e Ele não pode permitir que o homem morra. Mas o que fazer então? Se existiu pecado, tem que existir morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão. O homem não quer morrer. Então, alguém tem que morrer, alguém tem que pagar o preço do pecado no lugar do ser humano. É exatamente aí, meus amigos, é exatamente aí que aparece a figura majestosa do Filho de Deus, Jesus. Ele diz: Pai, o homem merece a morte, porque pecou. Mas antes de cumprir a sentença, eu quero ir à terra como um homem e viver como ele.
quero assumir sua natureza, experimentar seus conflitos, suas tristezas, suas alegrias e tentações. Meu querido amigo e minha querida amiga, foi exatamente por isso que Cristo veio a este mundo como uma criança. Ele não apenas parecia homem, ele era um homem de verdade, como você e como eu. Ele teve as mesmas lutas que você tem. Ele se sentiu às vezes sozinho e incompreendido como você e eu. Ele experimentou, meus amigos, suas tentações, e é por isso, e não simplesmente porque é Deus, que Ele está mais pronto a te amar e compreender você e eu, em vez de julgar e condenar. Jesus, meus amigos, viveu neste mundo 33 anos. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Ora, se ele viveu neste mundo como homem, e como homem foi tentado e não pecou, pelo princípio de retribuição, ele merece a vida. Meu amigo e minha amiga, agora vamos imaginar uma conversa entre Jesus e seu pai. Pai, disse Jesus, depois de ter vivido neste mundo, eu vivi na terra como um ser humano. Eu fui tentado em tudo, mas não pequei. Como ser humano, ganhei o direito à vida. O homem, pelo contrário, pecou e merece a morte. Agora, Pai, o princípio de retribuição não impede que haja uma troca. Sendo assim, a morte que o homem merece, eu quero morrê-la, eu. E a vida que eu mereço porque não pequei, quero oferecê-la ao homem. Meus amigos, foi exatamente isso o que aconteceu lá na cruz do Calvário. Uma troca de amor. Alguém morreu em nosso lugar. Alguém morreu para nos salvar. Vejam só isso. Alguns dias antes da morte de Jesus, a polícia de Jerusalém prendeu um marginal chamado Barrabás. O delinquente foi julgado e condenado à pena de morte. Barrabás devia ser cravado numa cruz. Meus amigos, esta era uma morte cruel. Ninguém morre por causa de feridas nas mãos e nos pés. A morte de cruz é lenta e cruel. O sangue vai se acabando gota a gota. Às vezes o marginal ficava cravado vários dias, o sol de dia e o frio à noite. A fome, a sede, a perda paulatina de sangue iam acabando pouco a pouco com a sua vida. Aconteceu que, depois do julgamento e a condenação, as autoridades chamaram um carpinteiro para preparar a cruz de Barrabás. Ali estava o delinquente, ali estava a sua cruz, preparada especialmente para ele, com as suas medidas e com seu nome. Mas naqueles dias os judeus prenderam a Jesus também. Ele foi julgado e condenado. A história conta que um homem chamado Pilatos, tentando defendê-lo, apresentou Jesus e Barrabás diante do povo. E Pilatos falou para a multidão e disse: em datas como estas, nós temos o costume de soltar um prisioneiro. A quem quereis que eu solte desta vez, Cristo ou Barrabás? E o povo, meus amigos, enlouquecido, gritou: solta Barrabás e crucifica a Cristo. Minha amiga e meu amigo, eu acredito que se alguém entendeu alguma vez, na plenitude do sentido, a expressão Cristo morreu em meu lugar, esse foi Barrabás. Naquele momento, Barrabás não podia acreditar. Talvez ele até beliscasse a sua pele para saber se realmente
ele estava acordado. Ele, o marginal, o homem mau, estava livre. E aquele Jesus, meus amigos, manso e simples, que só viveu semeando amor, devolvendo saúde aos doentes e vida aos mortos. Aquele Jesus estava ali para morrer em seu lugar. Eu imagino que Barrabás pensou: eu nunca terei palavras para agradecer a Cristo por ter aparecido aqui. Se ele não tivesse vindo, eu estaria condenado à morte. Na verdade, meus amigos, já não havia mais tempo para chamar um carpinteiro para preparar uma cruz para Jesus. Além do mais, ali havia uma cruz vaga, com as medidas de outro, com o nome de outro, preparada para outro. E aquela tarde, meu querido amigo, e minha querida amiga, e meu querido jovem, quando Cristo subiu ao monte do Calvário, carregando uma pesada cruz, eu gostaria que você entendesse bem isto. Aquela tarde triste, Jesus estava carregando, meus amigos, uma cruz alheia, porque para ele nunca ninguém preparou uma cruz. Sabe por quê? Simplesmente, meus amigos, porque Jesus não merecia uma cruz. Aquela tarde, Cristo estava carregando a minha cruz. Era eu que merecia morrer, mas Ele me amou tanto e Ele te amou tanto, minha querida amiga e meu querido amigo, que Ele decidiu morrer em teu lugar, em meu lugar, e oferecer para você e para mim o direito à vida que, como homem, Ele tinha conquistado. Finalmente, os homens, eles chegaram ao topo da montanha, deitaram a cruz de Jesus no chão e com enormes pregos atravessaram-lhe as mãos e os pés. A cruz foi levantada e com o peso do corpo suas carnes se rasgaram. Um soldado tinha-lhe colocado na fronte uma coroa de espinhos. O sangue escorria lentamente pelo rosto de Jesus. Um outro soldado lhe feriu o lado com uma lança. Ali estava o Deus homem, morrendo por amor a você e a mim. Então, meus amigos, o sol ocultou seu rosto para não ver a miséria dos homens. O céu chorou numa torrente de chuva. Até as aves dos céus e as bestas dos campos corriam de um lado para o outro em sua irracionalidade, sentindo que alguma coisa estranha estava acontecendo ali. Só o homem, a mais bela e inteligente das criaturas, meus amigos, parecia ignorar que naquele instante seu destino eterno estava em jogo. Horas depois, quando os judeus voltaram para casa, lá naquela montanha, meus amigos, solitária, em meio a 2 ladrões, pendia, agonizante, o maravilhoso Jesus, entregando a sua vida pela humanidade. Meu amigo e minha amiga, alguma vez você se deteve a pensar no significado daquele ato de amor? Não foi um louco suicida que morreu na cruz. Não foi um revolucionário social que pagou por sua ousadia. Era um Deus feito homem e, como homem, ele tinha medo de morrer. Possuía um instinto de conservação. Ele tinha tanto medo de morrer que na noite anterior, no Getsemane, disse a seu pai: Pai, eu tenho medo de morrer. Se tivesse outro meio de salvar o mundo, se passasses esta provação de mim, eu ficaria muito grato. E meus amigos, eu tenho certeza que Deus naquele momento, Deus disse ainda está em tempo de voltar atrás, meu filho. Meus amigos,
A vida toda da humanidade estava em suas mãos. Ele tinha medo de morrer, mas o seu amor era maior do que o medo, maior do que a vida. Como abandonar o homem no mundo de desespero e de morte? É isso que talvez eu nunca consiga entender, porque ele me amou tanto, ele te amou tanto. Você entende o significado de sua vida? Você, minha querida amiga e meu querido amigo, é a coisa mais importante que Jesus tem. Ele te ama de uma tal maneira que, mesmo tendo medo da morte, ele aceitou a morte para ver você feliz. Não apenas para ver você se tornar um membro de uma igreja, mas para ver você e eu realizado e feliz na vida. Nós vamos voltar agora ao raciocínio inicial. O homem pecou e merece morrer, mas ele vai a Deus e diz: Pai, perdoa-me. Em outras palavras, meus amigos, o homem diz assim: Pai, eu não quero morrer. E Deus diz: Filho, eu não posso mudar o princípio. O salário do pecado é a morte. Não tem outra saída, diz Deus. Mas o homem, ele continua dizendo: Pai, perdoa-me, por favor, perdoa-me. O homem suplica em seu desespero. Meus amigos, vejam só essa história. O pastor H.M.S. Richard, ele conta que uma pequena história de quando ele era menino. Ele conta que ele gostava de pular a cerca e colher as maçãs do vizinho. Um dia a mãe dele chamou ele e lhe mostrou uma vara verde. Ela disse: você está vendo esta vara verde, filho? Sim, mãe, ele respondeu. Então ela disse: se você colher mais uma maçã do vizinho, eu vou castigá-lo 5 vezes com esta vara. Você entendeu? Sim, mãe, eu entendi. Mas acontece que os dias passaram, as maçãs estavam cada dia mais avermelhadas e o menino não conseguiu, meus amigos, resistir à tentação. Ele pulou a cerca do vizinho e comeu as maçãs do vizinho até ficar satisfeito. O que ele não podia esperar era que, ao voltar para casa, a sua mãe estivesse esperando ele com a vara verde na mão. De certa forma, ele sabia o que iria acontecer. Quase sem pensar, ele suplicou: Mãe, me perdoe. Não, filho, disse a sua mãe. Eu falei uma coisa para você e terei que cumpri-la. Mas ele continuou dizendo: Mãe, por favor, eu prometo que nunca mais tornarei a fazer isso. Não posso, filho. Você terá que receber o castigo. Por favor, mãe, por favor, continuou ele, suplicando com os olhos lacrimejantes. Meu amigo e minha amiga, que mãe pode ficar insensível vendo o filho amado suplicando perdão? Naquele momento, ela tomou entre as suas mãos a mão de seu filho e perguntou: Meu filho, você não quer receber o castigo? Não, mãe. Então ela disse para ele: Só existe uma saída, meu filho. Qual é a saída, mamãe? E naquele momento, meus amigos, a mãe estendeu a vara para o menino e disse: Segura a vara, meu filho. Em lugar de eu castigar você com esta vara, você vai castigar a mim. O castigo tem que se cumprir, porque a falta existiu. Você não quer receber o castigo, mas eu amo tanto você, meu filho, que eu estou disposta a receber o castigo por você. Meus amigos, o pastor Richard conta que
Até aquele momento, ele tinha chorado com os olhos, mas naquela hora, ele começou a chorar com o coração. Ele disse: como eu teria coragem de bater na minha mãe por um erro que eu tinha cometido. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, você entendeu a mensagem? É exatamente isso que acontece entre Deus e nós. Quando depois de pecar, suplicamos perdão. Ele olha com amor para nós e diz: filho, você pecou e merece a morte, mas você não quer morrer. Então, só tem uma saída, meu filho. Qual é? Perguntamos, ansiosos. E Jesus responde, meus amigos, para nós: em lugar de você morrer pelo pecado que você cometeu, eu estou disposto a sofrer a consequência de seu erro. Responde Jesus com a sua voz mansa. Meus amigos, o pastor Richard, quando era menino, ele não teve coragem de castigar sua mãe por um erro que ele tinha cometido. Mas nós, os seres humanos, meus amigos, tivemos a coragem de crucificar o Senhor Jesus na cruz do Calvário. E ainda hoje, continuamos crucificando Ele a cada dia com as nossas atitudes. E Jesus não diz nada. Como o cordeiro, ele é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores. Ele não abre a boca, ele não reclama, não exige direitos, não pensa em justiça, apenas morre lentamente, consumido pelas chamas de um amor misterioso, incompreensível e infinito. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, você e eu nunca teremos palavras para agradecer o que ele fez por você e por mim. Você e eu nunca poderemos entender a plenitude de seu amor por nós. Mas, meus amigos, ao levantar os olhos para a montanha solitária e ver pendurado na cruz um Deus de amor, o meu coração e o teu coração se enternece e dizemos exatamente como aquela moça do colégio disse: como eu teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Meu querido amigo e minha querida amiga, desejo grandemente nesse momento que você volte este vídeo e analise esse vídeo na íntegra. Eu desejo grandemente que você compartilhe essa mensagem com a tua família, no teu trabalho, com teus amigos, com teus vizinhos. E além de tudo, acima de tudo, eu desejo grandemente que Deus conceda muitas e muitas bênçãos na tua vida. Você via um Deus de amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E meu sincero desejo é que Deus conceda muitas e muitas bênçãos na tua vida, que esta mensagem seja para o fortalecimento teu espiritual com Deus, seja para a aproximação tua com Deus e minha também, que nós possamos nos aproximar mais e mais, nos entregar mais a cada dia a esse Jesus maravilhoso, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Que esse sacrifício de amor possa nos motivar a nos entregar cada dia nas mãos do nosso Deus. Se você está passando por algo que está te preocupando, alguma situação na vida, na saúde, entrega nas mãos de Deus o teu problema de saúde. Se você está passando algo no casamento, entrega na mão de Deus. Se for um assunto ali com o filho adolescente, com a filha adolescente, com um marido ou com uma esposa, uma situação no trabalho ou com uma situação com um parente, seja qual for a situação, entra no teu quarto, te ajoelha ali, conversa com Deus em secreto, e teu Pai em secreto te responderá. Se você não pode ir até o seu quarto, aí mesmo onde você está, do jeito que você estiver, conversa com Deus, ora a Ele, entrega: Senhor,
Eu estou entregando a minha vida em Tuas mãos. Obrigado por o Senhor ter morrido por mim, por você ter dado a vida por mim. Em Tuas mãos eu entrego essa situação que eu estou passando. Resolve ela para mim segundo a Tua vontade, não a minha. Meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta do teu coração e bato. Se você abrir a porta do coração, eu farei morada. Que você e eu possamos cada dia permitir que Cristo more e habite no nosso coração. E que essa mensagem seja para a tua edificação espiritual. Que você e eu possamos colocar essa linda mensagem em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus, amém. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Abraços.